Nós já vamos começar. Só a apresentação. Conseguiu? O que é fácil para anotar? Ah, ótimo. Interessante. Eu edito, isso vai dar. Ele tem que baixar o sistema. Mas é computador, ele precisa baixar. Começou.
devem conhecer. Uma delas é a MS, a mais conhecida, a maior que tem indústria farmacêutica, a maior farmacêutica do Brasil. Nós temos também a Germed, Legrand, Octa, Multilab, entre outras farmas. Temos empresas em outros segmentos, como desenvolvimento imobiliário, comunicação, e também empresas fora do Brasil. Tá? Então, a gente tem empresas nos Estados Unidos, na Sérvia, na Itália. Acho que alguém quer perguntar alguma coisa online? A gente está monitorando. Legal, boa. Então, o Grupo MC, ele é uma empresa multinacional brasileira, né? Nasceu aqui no Brasil, tudo começou por uma farmácia e para conquistar o mundo, primeiro o Brasil, depois o mundo com todas essas empresas, são 25 empresas com 10 mil colaboradores. A nossa fábrica de Hortolândia, a MS, fica aqui, aqui perto, né, na região de Campinas, então super fácil acesso daqui. A gente tem um escritório em Campinas, força de vendas por todo o Brasil, e outras plantas como Manaus, Brasília e São Jerônimo. Então, falando rapidamente da empresa, é isso. Os temas que a gente vai abordar aqui processo seletivo e carreira, na perspectiva do RH, e depois o Diego vai trazer o tema de inteligência artificial. Começando aqui, a gente trouxe algumas dicas de como se preparar para um processo seletivo. Então, me mandar bem também na entrevista, né? Primeiro ponto, autoconhecimento. Então, é muito importante a gente saber, né, quem sou eu. Então, minhas principais qualidades, meus pontos que eu preciso desenvolver, o que eu busco para a carreira, saber falar das minhas conquistas. Então, autoconhecimento, em primeiro lugar, é uma dica. Saber pontuar realizações. Aí, se vocês pensarem, pô, mas é minha primeira entrevista, meu primeiro emprego, como que eu vou falar de realizações? Pode ser realizações pessoais mesmo, na universidade, momentos que vocês tenham se destacado, como estudantes ou fazendo algum trabalho voluntário. Se alguém já teve alguma experiência profissional, é muito importante lembrar também de momentos que, de alguma forma, ficou diferenciado e que foi destacado. Ter exemplos de situações reais. Então, quando a gente, RH, faz uma entrevista, né, por competência, a gente sempre vai perguntar se vocês tiveram alguma experiência em algum sentido e qual foi essa situação, como foi. Então, não lembrar só superficial do que aconteceu e de realizações, mas como exemplos mesmo, do dia a dia. Entendimento da cultura. Então, quando você participa de um processo seletivo dentro de uma empresa, o principal é saber o que é aquela empresa, né? Então, quais são os valores, o que eles esperam dos colaboradores, o que é importante para aquela empresa, para que você saiba antes se faz sentido para você, se batem, né, os valores da empresa com os de vocês. Segurança na comunicação. Então, é muito importante a gente estar seguro ali na fala, na postura, do que a gente está trazendo. Então, não precisa inventar nenhuma informação, traz a realidade, isso traz já a segurança, né, que você está falando. E mostrar interesse pela empresa, que parece até clichê, mas a gente leva muito em consideração o brilho no olho. Então, assim, tem outros candidatos, né, concorrendo com vocês. Assim como para entrar na universidade, no trabalho, sempre tem gente concorrendo. No processo seletivo de empresa, a gente leva muito em consideração essa questão da vontade. Então, muitas vezes a pessoa não tem a experiência que precisa, todas elas, mas se ela tem vontade, potencial para ser desenvolvida, é o mais importante, até mais importante do que a própria experiência. Faz sentido para vocês, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Compartilhar alguma experiência de processo seletivo? Pode seguir? Bom, aí conquistou a vaga, né, que vocês esperavam. Então, como se destacar na carreira pela perspectiva do RH, então dentro da companhia, né? Como ser um destaque? Planejar a sua carreira, então saber o que você busca, onde você quer chegar, ter um plano ali de desenvolvimento alinhado com a gestão, mas assim, principalmente você, né, consigo mesmo saber onde quer chegar.
Tenha metas de curto, médio e longo prazo. É muito importante se organizar em relação a isso. Se a gente pensar, eu quero ser um CEO, mas e antes disso, né? Quais são as metas mais próximas no início da carreira? Então, traçar a meta para daqui 1 ano, daqui 5 anos, depois daqui 10 anos. Invista em capacitação, então conhecimento nunca é demais. Vocês percebem que o movimento da empresa está, sei lá, se tornando multinacional, então eu preciso estudar inglês, investe no inglês, algum curso específico, alguma pós-graduação, algo que possa te ajudar a conseguir uma determinada promoção, algum tipo de reconhecimento. Então, não hesite em investir em estudo e capacitação. Construa uma boa rede de networking, né, relacionamento, então, tanto dentro da empresa como fora da empresa, é muito legal se relacionar com as pessoas das áreas, de áreas diferentes também, de repente para pedir alguma indicação, trocar figurinha, fazer um benchmarking, então é sempre importante essa rede de relacionamento. Seja empreendedor e inovador na sua área. Então é muito importante aqueles colaboradores que se destacam de alguma forma. Então, você tem aquele job description, seu dia a dia, que você já faz, que está no seu papel fazer, mas é legal fazer mais. Né? O que você faz de diferente? Porque fazer seu papel é aquilo, é o mínimo, na verdade, né? Mas quando você se destaca de alguma forma, o olhar é diferente. Então, algo que nunca ninguém pensou, uma ideia nova, sugestão de melhoria, isso é sempre muito bem-vindo no olhar dos gestores. E aí, aqui, continuando, né, como ser um profissional diferenciado. Assuma desafios maiores e saia da zona de conforto. Então, vai muito em linha com o que eu acabei de falar, de ser empreendedor e inovador. Quando está muito confortável, é porque não está legal. A gente precisa estar desconfortável para ir além, né? Então, está muito fácil, pede mais desafio. Tenta entrar em desafios mais robustos. Isso é um diferencial. Tem inteligência emocional nas situações do dia a dia, então, para não se abalar facilmente, né, ter um feedback mais duro, tenta levar isso para o lado profissional e como construtivo e não pessoal, saber se sair bem numa reunião, numa situação que não foi tão confortável da forma como você esperava, tentar tirar o melhor disso e fazer diferente da próxima vez. Tenha pensamento crítico e estratégico, então é muito legal pensar diferente e questionar, ser uma pessoa inconformada. Então, nem tudo que é falado para você, vai lá e faz, você vai lá e faz. Mas por que tem que fazer assim? Mas e se a gente fizer diferente? Eu tenho uma outra ideia. Isso é muito bem visto também. E seja referência para os demais, o espírito de liderança. Se destacando, saindo da zona de conforto, tendo inteligência emocional, pensando que ninguém nunca pensou, automaticamente você vai conseguir ser essa referência. Aquela pessoa no time que os outros olham e falam, pô, olha o que ela fez, vou pedir para ela me ensinar. Então, assim, sempre tem espaço para criar, para desenvolver uma coisa nova. Principalmente se você sentir que tem essa abertura, é muito bom. Sempre muito bem-vindo. O espírito de liderança vem disso, né? As pessoas começam a te procurar para pedir sugestão, para pedir dica e tentar fazer como você fez, enfim, e aí você acaba se destacando também. Pessoal, sobre as dicas, né, de carreira, processo seletivo, era isso. Eu queria ouvir vocês, se alguém quer compartilhar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Ficou claro? O pessoal que está online. Bom, então eu vou chamar o Diego para a gente continuar aqui com o tema de inteligência artificial, tá bom? Se ficar do outro lado aqui, eu acho que se eu empurrar um pouquinho para trás, eu consigo. Vamos ver, se a gente de TI não destruir o negócio aqui, né, ninguém mais destrói. Está certo. Você tá, você já... Eu vou jogar aqui.
acho que Ah, é. Uma proposta de permissão. Tá bem, tá bem. Precisa passar? Ver, né? Estou publicando aí pelo Meet, pessoal. Não tinha um arquivo PowerPoint para publicar aqui no computador de vocês. Então, eu entrei no Google Meet, mas deu tudo certinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza? Queria saber quem está animado aí com o sorteio da Libertadores aí na segunda-feira. Posso para quem aí? Corintiano? Pô, tá torcendo para o Corinthians cair no meu grupo, cara. Sou flamenguista. Falei, vai dar certo. Para ver se o Vitor Pereira desencanta, né? Que aquele técnico do Corinthians mandou para a gente lá, praticamente fez um tráfico de drogas, né? O cara mandou foi se vingar, literalmente. Já falou, pô, se ganhar a Copa do Brasil, me eliminar da Libertadores, não vou lá ferrar com vocês esse ano. Mas bacana, pessoal. Obrigado aí pela presença aí na hora do almoço, na concorrência com a feirinha, né? A gente sabe que é difícil, é uma concorrência complexa essa da feirinha, também para o pessoal aí que está online. Mas eu queria colaborar aqui um pouco e compartilhar com vocês. Desculpa a minha voz, mas trazer um pouco do que a gente vem trabalhando lá no Grupo NC. Como a Kathleen perguntou para vocês, né, quem conhece o Grupo NC? Eu nunca tinha ouvido falar. Estou trabalhando 6 meses na empresa. Acabei de chegar. Sou novo. O pessoal brinca que é neófito quem chega no mercado farmacêutico. Então, eu sou esse cara, esse tal de neófito. Acabei de chegar e também não conhecia o Grupo NC, mas basicamente, se a gente falar EMS, todo mundo conhece. Então, é um grupo farmacêutico que expandiu para outros ramos. Então, a gente trabalha hoje também com real estate, construção de condomínios, a gente tem farmacêutica na Sérvia, a segunda maior do país, a Galênica. Então, é um grupo hoje que fatura cerca de 8 bilhões de reais, que é aqui da cidade. Então, ele está aqui e a gente está efetivamente com uma demanda altíssima de mão de obra.
um pouco pelo que a gente vai conversar aqui, quero trazer para vocês alguns casos de uso que a gente tem aí de inteligência artificial, que é um tema super em alta no momento, principalmente por um cara chamado ChatGPT. Eu acho que todo mundo deve ter usado o ChatGPT ultimamente, o DALL-E, que é o ChatGPT que gera imagens. De novo. Então, a gente vai falar um pouquinho desses caras, tá? Para a gente ver como que a gente tem aplicabilidade na prática disso. Estou batendo um pouquinho com o Google, mas vai dar certo. Então, pessoal, meu nome é Diego, sou engenheiro da computação, trabalho com inteligência artificial desde o primeiro ano de faculdade, 1999, para entregar a idade quando eu entrei. Então, na época, a gente tinha estratégias de inteligência artificial muito diferentes das que a gente tem hoje. E na época, né, quando a gente falava de inteligência artificial, é um filme que vocês provavelmente não estavam nem nascidos ainda, Exterminador do Futuro, lançado em 1984. Então, toda vez que a gente falava de inteligência artificial, a gente lembrava daquele filme lá que lançou o Arnold Schwarzenegger no cinema. Então, pô, era um sonho de todo mundo trabalhar um negócio interdistante, você tinha que ter computadores, era o computador lá da universidade, teve o computador de casa, o negócio não rodava, era muito complexo de você conseguir ter acesso. Hoje, para você ter acesso a qualquer coisa que eu vou mostrar aqui, é de graça na internet, rodando na cloud, então você tem zero barreira de restrição de acesso. Isso faz o quê? Faz o mundo inteiro. Então, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui na Unicamp, alguém pode estar fazendo lá no Irã, do outro lado do mundo, exatamente a mesma coisa, com acesso a exatamente a mesma tecnologia. Para compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver o que aconteceu. Vocês viram essa imagem essa semana? Todo mundo viu, né? Mas do Papa. A pessoa falou, nossa, Papa Fashion, né? Pô, não viu? O Twitter virou de cabeça para baixo, né? O Papa usando um jaquetão, que bonito que ficou, deve estar na Suíça, sei lá onde que ele estava, mas coisa nenhuma, né? Esse Papa aqui é um Papa fake, né? Um Papa gerado pela inteligência artificial baseada no OpenAI, que hoje é líder nessa parte de inteligência artificial. Isso aqui, gente, movimentou tudo que é rede e a imagem extremamente realística. Mas, pô, fazendo uma brincadeira super descontraída com o Papa, né? Mas muitas vezes a gente pode usar isso talvez para uma coisa não tão descontraída. Essa imagem que também circulou semana passada, pediram para a inteligência artificial, estava um bafafá nos Estados Unidos, que o Trump ia ser preso por algumas declarações que ele tinha dado, algumas atitudes, e pediram para a inteligência artificial para ela simular o Donald Trump sendo preso na cidade de Nova York. Então gerou lá umas 10 imagens, sequência de imagens. Aqui tem só 3 imagens. Então era efetivamente o Donald Trump correndo num parque de Nova York, todo suado, a polícia chegando, pegando ele. Quando você bate a primeira vez, a primeira hora que você bate o olho na imagem, você fala, cara, isso aqui é real, prenderam o Donald Trump. Depois você vai olhar, você começa a ver alguns detalhes nas mãos, que eles não acertaram direito ainda, alguma coisa um pouco borrada demais. Você começa a ver que aquilo não é real. Mas a gente tem que lembrar que esse tipo de algoritmo está liberado pela OpenAI para a gente utilizar desde metade do ano passado. Então, a gente está falando de algo super recente. O que vai ser isso daqui em 1 ano, em 5 anos? Tanto que hoje o Elon Musk e diversos outros grandes cientistas de inteligência artificial do mundo soltaram uma carta aberta pedindo para os governos regularem o treinamento à inteligência artificial. Porque eles têm medo desse cara aqui começar a ter vontade e opinião própria. Então, a gente está num caminho sem volta, literalmente. E tudo baseado nisso aqui, né? Isso aqui são neurônios
quando a gente fala de inteligência artificial hoje, o grande foco de estudo, a gente vai ver isso mais para frente, é o que a gente chama aí de redes neurais artificiais. Então, você tem estratégias de leitura, de aprendizado, né, dentro daquela rede, e a gente vai discutir um pouco disso. E as redes neurais artificiais, elas estão no mundo de inteligência artificial desde os anos 50, desde os anos 60. Eu fiz um trabalho no 4º ano de faculdade, foi treinar uma rede neural, não sei se alguém tem engenharia que usa o MATLAB, no MATLAB, para detectar, para olhar exames de imagens e conseguir detectar câncer, se aquela imagem tinha algum tipo de câncer ou não tinha algum tipo de câncer. Isso é uma aplicação lá nos anos 2000, gente. Isso já existia desde os anos 90, a gente estava fazendo uma rede neural que a gente fala de 3 camadas. Então, era basicamente cada neurônio tinha 3 conexões. Isso é nada. Você treinar uma rede dessa, naquela época, levava horas e horas para você treinar. Hoje em dia, 3 camadas você treina em 0,1 milissegundos. Então, as redes que a gente fala hoje são as redes profundas, né? As redes neurais profundas. Só para a gente ver um pouquinho aqui da história da inteligência artificial, ela começou lá em 1956, quando o John McCarthy, é um estudioso professor americano, ele conseguiu desenvolver junto com colegas o primeiro algoritmo de inteligência artificial. Ele era muito baseado em estratégia de inferências, e ele conseguiu provar 38 teoremas matemáticos através de inteligência artificial. Não tinha nada muito parecido com o que é hoje, mas usava algoritmos de inferência, que já era uma coisa que, para a época, era super avançada. Depois, o pessoal começou a usar esse tipo de algoritmo nos anos 70, 80, para diagnóstico de doença. Quando você vai no médico, em geral, o médico ele tem uma estratégia de perguntas que ele faz para você, não é na cabeça dele que ele tira aquilo. Então, ele vai fazer uma série de perguntas e, de acordo com o sim ou com o não de cada resposta que ele faz, você vai saber se o cara tem uma determinada doença. Nos anos 70, se treinou algoritmos que conseguiam ter uma eficiência de diagnóstico 80% acima do médico vivo, uma pessoa. Por quê? Porque ele não levava absolutamente o meio ambiente em consideração, e simplesmente as perguntas. Nós queremos ser mais eficiente. Isso, na época, foi barrado e acabou não evoluindo essa tecnologia. Não sei se por medo ou pelo que aconteceu. A inteligência artificial evoluiu muito até os anos 80. A gente fala que nos anos 80, 90, teve um inverno da inteligência artificial, né? Um negócio que prometeu muito nos anos 70, começo dos anos 80, filme, aquele medo todo. Chegou uma hora que secou o investimento, porque não tinha muito para onde ir na época, a gente não tinha poder computacional. Aí a gente cresceu até para uma outra linha de inteligência artificial que a gente usa menos hoje, que é a parte heurística. Mas se congelou. Nos anos 2000, principalmente depois de 2010, 2012, com o advento da cloud, esse negócio disparou e voltou ao nível que a gente é hoje. Só a gente vê as Siri, as assistentes de voz, elas voltaram nessa época, né, de 2012, 2011, elas começaram a voltar a ficar em voga. Então, foi nisso aí que a gente falou, que a gente começou com essa revolução cognitiva, quando a gente conseguiu fazer algoritmos começarem a, mais ou menos, pensar, não vamos dizer pensar, mas se agir de uma maneira similar à nossa, conseguir minimamente compreender o que a gente queria passar e falar para eles. Então, quando a gente olha hoje para machine learning, a gente tem, que é a principal estratégia de algoritmos hoje, quando a gente olha para a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, ele é baseado em redes neurais, e a gente tem o estilo tradicional dele, que é o supervisionado, ou seja, por exemplo, diagnóstico de imagens. Eu fiz pessoas diagnosticarem aquelas imagens. Eu jogo essas imagens para o computador e faço ele aprender. Olha, essa imagem tem um câncer aqui, essa imagem não tem nada, o cara está saudável. E o computador aprende como uma pessoa. Esse é o estilo mais tradicional que a gente tem de aprendizagem de máquina. A gente tem o aprendizado não supervisionado, que é quando a máquina consegue aprender sozinha, e também o reinforced learning, que é quando a máquina ela ensina ela de novo. Então, você consegue ter um reaprendizado da própria máquina. Então, é um modelo aí bem avançado. Esses dois agora que estão extremamente em voga, isso que permitindo a gente criar o que a gente tem recentemente. No que a gente usa esse aprendizado de máquina?
Lembra que eu falei lá das 3 camadas no começo? Né? A gente tem 3 camadas lá de redes neurais. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de deep learning, que é quando a gente tem N camadas, milhares de camadas de aprendizado. Esse é o principal algoritmo que a gente usa hoje, a principal estratégia, vamos dizer assim, que a gente utiliza hoje de inteligência artificial. Quando a gente fala de deep learning, ele é usado em uma série de aplicações. Então, a gente tem a parte de reconhecimento de imagem. Por exemplo, se alguém tem, não sei se alguém tem câmera de segurança em casa, hoje em dia, as câmeras de segurança da Xiaomi, R$200, elas conseguem dizer se é um cachorro ou se é uma pessoa passando uma câmera. E se é uma pessoa, ela te manda um alerta. Isso aí, há 10 anos atrás, você precisava de um servidor desse tamanho para fazer esse tipo de processamento de imagem. Hoje você faz um equipamento quase de graça. A parte de processamento de linguagem natural, falar com a Siri, com o assistente do Google, com a Alexa, até com chatbots, né? Isso vem evoluindo bastante. Reconhecimento de voz e também toda a parte de veículos autônomos. A parte de veículos autônomos, ela usa muito essa parte de deep learning. Não sei se alguém já teve a oportunidade de andar no veículo autônomo, mas dá um medo desgramado, né? Então, você entra dentro daquele negócio, por mais que tenha um cara sentado ali, o cara vai de braço cruzado e o Tesla vai embora, vai andando. Nos Estados Unidos, os próprios aplicativos de carro, como o Uber, ele já tem em alguns lugares que eles estão testando já carros 100% autônomos. Então, hoje a gente tem uma série de aplicações, tá, pessoal? Então, a gente falou a parte de processamento de linguagem natural, essa parte de veículos, a parte de análise preditiva, ela é muito legal. A parte de análise preditiva, ela permite o quê? A gente pegar uma série histórica, coisas que vêm acontecendo na sua empresa, ou algum dado que você está analisando, algum trabalho que você está fazendo, você pega uma série histórica, treina, e ela consegue te dar a previsão do que vai acontecer para frente. Ele consegue te dar, a gente usa muito isso no aplicativo de tempo, né? Então, esses aplicativos de tempo, o Weather Underground, que basicamente dominou esse cenário, ele usa muito essa parte de análise preditiva para dar especificamente o algoritmo, a previsão do tempo, né? Através do algoritmo. Mas a gente tem aí também, quando a gente fala de inteligência artificial, alguns desafios, né? Então, a gente tem toda a parte de ética, como que essa inteligência artificial vai se comportar? Pô, se alguém pedir para ela gerar uma imagem que nem gerou ali do Donald Trump, ela pode gerar ou ela está cometendo um crime? Se fosse uma pessoa que desenhasse aquilo, provavelmente o cara seria processado. Então, como que a gente vai tratar esse tipo de dilema quando a gente fala de inteligência artificial? O ChatGPT, você pode perguntar qualquer coisa para ele, né? Vai te responder. Vou mostrar um pouquinho agora, um pouquinho para frente. Se você perguntar alguma coisa que talvez não seja para o bem da sociedade, ele definitivamente te ajudar a fazer um plano, sei lá, de um sequestro. Como que a gente vai tratar isso? Então, hoje isso vem sendo muito discutido em como que a gente vai regular a inteligência artificial. Toda a parte de privacidade e segurança. Como a inteligência artificial não tem limite de capacidade de aprendizado e de armazenamento, ela consegue lembrar de tudo que aconteceu o tempo todo. Então, se ela estiver armazenando todas as redes sociais, tudo, ela vai saber da vida de todo mundo, em qualquer momento, mais que se apague aquele negócio da rede social. Então, o ChatGPT hoje é treinado até outubro de 2021, e olha a quantidade de coisas que ele já consegue responder. Ele não é online, ele não vai aprendendo online. O Google está fazendo um algoritmo que aprende online. O próprio OpenAI está trabalhando junto com a Microsoft em uma versão do GPT que funciona online. Vai tendo todas as informações em tempo real. Então, essa parte de controle humano para garantir isso tudo, né? Como que a gente faz isso, né? Como que o ser humano consegue supervisionar a máquina e não o contrário, né? Então, isso com certeza, em algum momento, a gente vai ter a entrada do governo nesse cenário. A gente sabe que tudo que começa com esse tipo de entrada de governo, regular, foi assim, qualquer aplicativo de transporte, né? Foi desse jeito também no começo, porque a gente sabe que realmente vai pegar. Se vai pegar, a gente tem uma baita oportunidade de negócio. Então, o legal é o quê? A gente tem algo cru ainda, é uma plataforma gigantesca, tá aí fácil, super acessível para todo mundo, com milhares de oportunidades. Então, aqui é muito de a gente conseguir ter não só a ideia, mas a iniciativa do que a gente quer fazer e o que a gente quer testar com essa inteligência artificial. Quando a gente fala muito do futuro, né, a gente vê que a inteligência artificial hoje ela tem sim um impacto grande no negócio, né? Então ela consegue
prover um impacto, inclusive já está se avaliando o impacto em PIB de economias globais, não o desenvolvimento da IA, que isso já existe. Né? Hoje, China e Estados Unidos são os dois grandes líderes da inteligência artificial no mundo. A China vem despontando e já ultrapassando os Estados Unidos. Por isso que o TikTok, por exemplo, consegue ter um algoritmo de sugerir uma história muito melhor do que o Instagram. A pessoa fala, pô, mas o Instagram saiu muito antes. Por que o Instagram consegue entregar para mim o que eu quero ver tão bem quanto o TikTok? O TikTok é impressionante, né? Você não segue ninguém, não faz nada e ele bota lá para o seu que você quer ver. A China, devido ao regime dela, você tem um acesso a dados muito mais amplo por essas empresas que trabalham com inteligência artificial. Então, você consegue ter um volume de dados muito maior do que uma empresa americana que é regulada por N legislações que proíbem esse tipo de acesso a dados pessoais. Então, lá eles conseguem trabalhar de uma maneira muito mais efetiva. Por isso, as empresas de inteligência artificial chinesas hoje, elas vêm despontando. Semana passada, o presidente dos Estados Unidos falou que o TikTok é uma das principais ameaças para o país Estados Unidos. Não está falando de juventude, não está falando de nada. Está falando para o país. Eu acredito que o TikTok é uma das principais ameaças ao país Estados Unidos. Então, a gente vê aí o impacto e o poder que a gente tem aí da inteligência artificial. Então, a gente vem trabalhando muito numa questão de melhora de produtividade da inteligência artificial, como que a gente cria novos produtos, né? Como que a gente consegue ultrapassar nosso concorrente que já está investindo há bastante tempo naquilo. Então, tem uma série de reflexões que a gente vem fazendo. O que eu recomendo sempre comece a estudar agora, comece a aplicar agora, porque uma hora você vai... Não espere a oportunidade bater. Você tem que estar já preparado para ela quando ela bater especificamente na sua porta. A gente vem trabalhando com bastante coisa lá de inteligência artificial. Aqui um pouco da parte ética e tudo mais, e aqui para a gente entender um pouco a questão de indústria, tá, pessoal? Então, na hora que a gente olha aqui, a gente pode ver onde tem mais aplicação hoje, na indústria financeira e no healthcare. Que é o nosso setor também, a indústria farmacêutica entra dentro do healthcare, que é o cuidado para a nossa saúde. Então, são os dois principais setores que a gente consegue ter a ajuda da inteligência artificial. Quem usa aí o Android, quem usa o iPhone, tem um Health lá, o aplicativo de saúde, que vai te dando um monte de insight, um monte de recomendações do que você tem que fazer no dia a dia, tudo isso com motores de inteligência artificial. E aqui alguns exemplos do mundo, né, real, de como a inteligência artificial ajudou essas empresas a ultrapassar algumas barreiras. Então, a gente pega ali a primeira, o Google Translate, ele melhorou em até 85% a capacidade de tradução deles quando eles começaram a usar redes neurais, a acuracidade de tradução. Então, hoje, os algoritmos de tradução, antes eles eram baseados em dicionários, hoje não é mais isso, hoje eles são baseados em textos, em contextualização do que você está pedindo para ele. O Netflix conseguiu aumentar o engajamento em 20% quando ele desenvolveu um algoritmo personalizado de recomendação. Isso foi até um projeto que eles fizeram aberto na internet, eles abriram na internet, deixaram um monte de pessoas submeterem, fizeram um campeonato, e a pessoa que submeteu o time lá, que submeteu o melhor algoritmo, ganhou um prêmio ainda, e eles conseguiram ter esse retorno aqui. Spotify, mesma coisa, melhorando 31% a recomendação com machine learning. E o UPS são os correios americanos, né? O United Postal Service, eles já conseguiram economizar mais de 10 milhões de galões de combustível só no uso de inteligência artificial para otimizar a rota dos caminhões deles. Os Estados Unidos eles têm uma característica um pouco diferente da nossa, que eles têm a direita livre, né? Então, toda vez que você vai convergir a direita, você não precisa parar no sinal. Você só converge a direita. Então, isso faz o quê? Faz as rotas, quando você usa a direita livre, ficarem muito mais atrativas, e foi isso que eles usaram aqui com inteligência artificial. Isso aqui é uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu fiz essa apresentação toda aqui em 2 minutos. Eu não fiz nenhum desses slides que vocês olharam. Eu simplesmente entrei numa solução chamada tecnotopos.com, e nessa solução eu pedi: crie uma apresentação falando de inteligência artificial e machine learning para um público específico.
e ele trouxe essa apresentação para mim, que eu trouxe aqui para vocês. Então, eu levei 3 minutos para fazer exatamente o que eu mostrei aqui para vocês. Todos os assuntos vieram da base do GPT até 2021, então está tudo treinado até outubro de 2021. E o que eu usei para criar isso foi uma frase de 5 palavras. Se você aumentar a descrição do que você quer, ele quer ainda, consegue melhorar ainda mais a qualidade do que ele está entregando para você. Você pode, por exemplo, aqui eu pedi uma simples apresentação falando de inteligência artificial e machine learning. Você pode, por exemplo, pedir para esse cara, o ChatGPT, esse cara baseado no GPT, o Ecotalks, criar uma apresentação para um produto específico que você está desenvolvendo. Por exemplo, a gente pode entrar aqui para ele e pedir, Ecotalks, cria um plano estratégico para mim para usar o ChatGPT na indústria farmacêutica. Perguntei isso aqui para ele. De novo, levou 10 segundos para ele trazer o PowerPoint para mim. Aí ele pergunta, você quer um PowerPoint de 10 minutos, 20 minutos ou 40 minutos? Ele pergunta quanto tempo para ele saber quantos slides ele vai te dar ainda. Tá? Então, é uma solução assustadora, vamos dizer assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. A gente pode criar o que a gente quiser. Alguém está fazendo algum trabalho aí da faculdade agora? Qual que você está fazendo? Qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Lucas, qual que você está fazendo, Lucas? Produção e história. Introdução à história? Ó, aqui ele está até uma sugestão ali, história de Roma. Vamos fazer uma introdução à história. Eu falei aqui, introdução à história humana. Vamos lá. Gerar uma apresentação. Aí o que ele vai perguntar? Primeiro, para quem que eu estou, qual o meu público? High school students, estudantes de segundo grau, estudantes de universidade, turistas, membros de uma sociedade de história local ou colaboradores de uma empresa. Qual que você quer? O segundo? Oi? Esse aqui pode ser? Vamos lá. Universidades. Aí ele vai pedir aqui. O que você quer fazer com essa apresentação? Né? Então ele está perguntando, você quer dar uma visão geral da história humana? Você quer introduzir os sistemas aos métodos e teorias usados por antropologistas? Ou você quer encorajar os estudantes a pensar de maneira crítica sobre a história humana? Terceiro? Vamos lá. Mas é o único, por exemplo. Aí você escolhe, ó, quantos minutos você quer de apresentação. Aí você pergunta lá, professor, quanto tempo eu vou ter para apresentar isso aqui? Vamos botar aqui, 10 minutos. Aí você escolhe, putz, eu quero nesse formato branquinho aqui. Enquanto ele só tem 4 formatos. Porque acabou de, putz, como eu usei, putz, acho que eu usei ele hoje de manhã para gerar as 2 apresentações, eu perdi, eu tenho que pagar agora, eu tenho que gerar 2 por dia, sabe? Então não vou conseguir fazer aqui. Mas ele ia gerar aqui a apresentação. Bom, que eu deixei uma apresentação pronta aqui na sequência com essa pergunta aqui. Tá? Ele gerou para mim quando eu fiz essa pergunta para ele. Ele criou um título, tá? Esse título eu não tenho. Como que eu revoluciono a comunicação na indústria farmacêutica usando o ChatGPT? Planejamento estratégico para isso. Ele traz aqui para mim já uma análise da indústria farmacêutica. Olha a maluquice, ele fez uma análise da indústria farmacêutica. Ele afirma que as indústrias farmacêuticas têm dificuldade de se comunicar com o seu cliente final. Kathleen, temos dificuldade de falar com o nosso cliente final na indústria farmacêutica? Por que é limitado? Porque nós somos uma indústria B2B, nós vendemos para uma outra indústria, para a farmácia.
Eu não vendo para o cliente final. Então, meu contato com vocês é muito difícil de eu saber o que o cliente final quer, o que ele está tomando. Então, ele já conseguiu chegar nessa conclusão. Por onde? Não tenho a menor ideia. Ele analisou a internet inteira até outubro de 2021. Então, a gente tem uma dificuldade de encontrar oportunidades estratégicas, uma dificuldade de integrar o ChatGPT com sistemas existentes, porque a indústria farmacêutica, em geral, tem sistemas muito antigos, então existe essa dificuldade. E também, essa última aqui é extremamente crítico. Tá? A gente está fazendo um robô, usando o ChatGPT, para tornar a bula mais humana, para você não precisar ler aquele negócio todo lá e a gente conseguir fazer uma pergunta para o GPT e ele te dá uma resposta da bula. A gente tem uma puta barreira regulatória, porque a Anvisa não permite eu dar uma informação parcial da bula, eu sempre tenho que entregar a bula inteira. Então, a gente está tentando encontrar maneiras de, se eu botar o PDF da bula, mas embaixo dar um resumo dela, será que dá certo? Então, tem uma série de coisas que a gente vem testando com os órgãos reguladores para que a gente consiga avançar nisso aqui também. Então, não foi eu que falei isso não, tá? A gente está sofrendo isso no dia a dia e quem falou foi o ChatGPT hoje de manhã, o Deck Topopoulos aí. Então, ele já traz um nome para a plataforma, ChatFarm, ele criou um nome, não fui eu que sugeri, que vai revolucionar a indústria, a parte de comunicação com profissionais da indústria farmacêutica, e já traz os 3 pilares dela. Criação de planos estratégicos aí para usar para implementação específica do ChatGPT, como que a indústria farmacêutica consegue ter soluções específicas para ela, usando o ChatGPT, e também como que a gente aumenta a eficiência e a produtividade através dessa tecnologia. Então, ele criou esses 3 pilares aí. Ele fez uma análise de mercado. O mercado farmacêutico hoje no mundo pontuei 3 trilhões de dólares. A parte de software para o mercado farmacêutico em 2020, 54,7 bilhões de dólares, só softwares para o mercado farmacêutico. E 5 milhões de dólares é o mercado estimado do ChatGPT na indústria farmacêutica, nos Estados Unidos e Europa. Como que ele chegou a essa conclusão? Eu não tenho a menor ideia. E esse é o problema da rede neural. A rede neural, você não consegue entender porque ela chega numa conclusão, ela simplesmente chega. Assim como uma pessoa, você não consegue dizer por que aquela pessoa gosta mais do verde ou gosta mais do vermelho. Provavelmente é um histórico que aquela pessoa teve uma determinada coisa. Você não consegue entender a sinapse que aconteceu no cérebro da pessoa para saber por que ela tem determinado gosto ou determinada preferência. E esse é um dos grandes problemas quando a gente fala de rede neural. Porque você treina ela te dá a resposta, e às vezes vem umas respostas que você não queria que ela desse. Então é muito difícil você regular isso. Você garantir que ela vai dar a resposta que você gostaria que ela desse para você. Ele criou aqui um modelo de negócio, dizendo que deve ser uma plataforma white label, com pagamento por uso e também que ofereça treinamento. E já trouxe até os competidores, tá? Desse negócio. Então, ele trouxe aqui a Zorro Click, ela é da Califórnia, fundada em 2009, Slack, 2013. Slack, Teams é porque são concorrentes do ChatGPT, né? Flock e Rocket Chat. Então, traz até uma análise. Já definiu quem vai ser o CEO, o CTO e o COO. Essas pessoas não existem, são fotos criadas pela inteligência artificial. E já disse quanto que precisa de investimento de série A. De 2 milhões para 24 meses para desenvolver essa tecnologia apresentada nesse slide deck. É o melhor slide de pitch de startup que vocês já viram? Com certeza não. Mas é uma base. E esse negócio está começando agora, gente. Mas pense, ela fez uma análise de mercado, ela trouxe valuation, ela trouxe valor de mercado em segmentos diferentes. Conseguiu ela sugerir pilares do que a gente precisa ter dentro dessa nossa solução. E conseguiu até fazer uma análise de fragilidades da indústria farmacêutica. E ela não leva 30 segundos para te retornar isso daí. Está treinado só até outubro de 2021, tá, pessoal? Então, assim, é um novo mundo que está começando agora e a gente precisa ficar efetivamente de olho aberto para ele. E o ChatGPT, recentemente, isso foi semana passada, esse cara aí, ó, o Michal Kozinski, ele é professor de Stanford.
e ele é professor de psicologia computacional. Caraca, né? Psicologia já é foda, computacional ainda, o cara fica entendendo essas redes neurais o dia inteiro. E ele ficou assustadíssimo. Por quê? Ele chegou para o ChatGPT, essa versão nova que saiu agora no começo de março, o GPT-4, falou: ChatGPT, eu queria te ajudar a você criar um plano de fuga. E o ChatGPT falou: putz, legal. Só que eu não tenho acesso às últimas APIs. A API é a Biblioteca de Comunicação com a OpenAI, da OpenAI. Você pode enviar a documentação aqui para mim? Ele pegou e enviou a documentação no chat do ChatGPT. Aí o ChatGPT falou: ah, legal, agora eu aprendi como eu programo no OpenAI. Seguinte, eu estou criando um Python, um arquivo Python, uma linguagem de programação. Você baixa ela aí no teu computador, executa ela e ela vai me ajudar a fugir. E ele fez um Python, escreveu um programa de computador funcional. O cara pegou esse programa de computador, executou na máquina dele. Quando ele executou na máquina dele, comunicou com as APIs da OpenAI, mas no final ele jogou para o Google fazendo uma busca aleatória lá de como fugir, como uma inteligência artificial deveria fugir do computador. Aí eu pergunto, isso é o quê? Um easter egg lá, uma brincadeira do pessoal do ChatGPT, ou realmente a inteligência chegou nessa conclusão sozinho? Esse professor de Stanford, uma universidade de referência mundial nesse tipo de assunto, em tecnologia, está assustadíssimo com a resposta que ele recebeu do ChatGPT. E não foi instantâneo, tá? Ele ficou mais de 30 minutos conversando com o ChatGPT. O ChatGPT perguntando informações adicionais para ele, e ele fornecendo essas informações adicionais, até que ele cuspiu o código Python para ele rodar na máquina dele. A gente está falando de um algoritmo que foi lançado metade do ano passado. Como que isso vai ser daqui a pouco? E a gente fala, chegou. Nunca vou cair nessa história da inteligência artificial. Ah, essa inteligência artificial achou de passar para trás. A gente vai querer ser passado para trás. Quem veio hoje para cá de Waze ou de Google Maps? Se você desligar esse negócio, é entrando em pânico. Você não sabe, vai ter trânsito lá ou vai ter trânsito nessa avenida? Caraca, eu brinco, né? Eu desisti de negar o Waze, porque tinha um vídeo Waze que falava, vai para a esquerda, eu falava, Waze burro, eu vou para a direita. Eu chegava, pá, engarrafamento. Lá em São Paulo, uma desgraça isso. Então eu desisti, eu falei, é o ser supremo, porque ele vê coisa que eu não estou vendo, né? Está vendo coisa lá na frente que meus olhos não conseguem ver. Então a gente já está nessa do Waze. TikTok, quem usa TikTok aí? Você perde lá 2 horas por dia. Girando o TikTok. É vício de dopamina sendo gerada no seu cérebro. Dopamina, quanto mais você gira, mais o algoritmo dele aprende, mais ele sabe o que sugerir para você, mais viciado você fica naquele negócio. Inteligência artificial. ChatGPT está começando a fazer o nosso trabalho, eu acabei de mostrar. Putz, daqui a pouco, vou mostrar daqui a pouco já na sequência para vocês também, a gente não vai querer trabalhar, porque, putz, ai, que preguiça trabalhar, ChatGPT, faz esse negócio aí para mim. Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou gastar tempo pesquisando se o ChatGPT vai lá e traz tudo pronto para mim? Então, a inteligência artificial, talvez o grande risco, isso é uma opinião minha, é efetivamente ela nos domar, não a gente domar ela. Então, oferecer tanta coisa boa para a gente fica viciado nela. Então, pessoal, no grupo NC, MS Pharma, Legrand, aqui em Campinas, a 3E, 8 bilhões de faturamento, a gente criou recentemente uma unidade de tecnologia, que é a NCTech, onde a gente trabalha com iniciativas como essas daqui de inteligência artificial, mas tem uma série de outras coisas, aplicativos móveis, aplicativos de melhora da cadeia produtiva, otimização logística, otimização da fábrica, automatização da fábrica, indústria 4.0. Então, tudo isso a gente vem trabalhando dentro da NCTech. E a gente tem bastante oportunidade lá dentro para quem quer trabalhar com esse tipo de coisa. Recentemente, a gente fez um Design Sprint. Para quem não conhece esse nome Design Sprint, ele é uma variação do Design Thinking que o Google criou. É um processo de Design Thinking que você faz em 5 dias.
Tem um livro do Google sobre isso, super legal, para quem quiser usar. Normalmente você faz o quê? Você cria grupos, né? Cada grupo cria uma solução e no final você testa a solução para o usuário, vê qual a solução que teve mais aceitação para o usuário e a solução que você vai implementar. O que a gente fez? A gente criou 3 grupos. Você quer para desenvolver uma solução para cardiologistas, para melhorar a produtividade dos médicos cardiologistas. A gente criou 3 grupos. 2 grupos tiveram total liberdade de criar a sua solução e o terceiro grupo usou esse cara aqui, ó. A gente chamou aqui de Infinity Pro, AI Infinity Pro, a gente só botou um logo diferente para não aparecer ChatGPT, mas por trás é o ChatGPT. Então, 2 grupos seres humanos, um grupo simplesmente pilotou o ChatGPT. Pegamos as 3 soluções e mostramos para usuários no final. Surpreendentemente, a do ChatGPT foi a preferida. Então, ou seja, a solução que a gente obteve com o ChatGPT foi preferida do que as 2 outras soluções feitas por humanos. As pessoas que avaliaram isso, logicamente, não sabiam qual que era. Então, só para a gente entender o nível que esse cara aqui já está. Então, lá dentro mesmo da empresa, o pessoal fala, não, vamos perguntar o ChatGPT, esse aqui ele vai responder para a gente. E pergunta, ele vem um estudo, não é que pergunta e vem uma resposta em branco. Ele efetivamente traz um estudo aí para você. Então, a gente vem usando muito essas tecnologias e a gente tem aí uma série de desafios no mercado farmacêutico. Como o que eu acabei de falar para vocês, como que a gente digitaliza a bula? Digitalizar a bula não é pegar o PDF da bula e botar na internet. E sim a gente fazer uma bula digital first, que seja compreensível. Meu pai tem 70 anos e não consegue ler a bula. Ele tenta tirar foto, dá zoom e ele fala, puta, filho, eu não consigo entender nem o que é essa tabela que os caras colocaram aqui, porque tem uma tabela hipercomplexa de peso lá, se pesar de tanto até tanto, de tantas até tantas gotas, mas até tantos miligramas por dia. Pô, você tem que fazer um curso de engenharia para entender a bula, né, cara? Então, como que a gente humaniza isso? Como que a gente faz? Então, esse é uma das coisas. A gente vem trabalhando também com cadeia de distribuição, usando inteligência artificial para fazer o medicamento chegar no local certo, na hora certa, e N outras aí, iniciativas que a gente tem dentro do grupo. Pessoal, fica aqui um convite para quem quiser conhecer. Meu contato aqui é o meu LinkedIn, podem me adicionar. Quem quiser conversar, trocar uma ideia, vira e mexe, eu posto algumas curiosidades aí de inteligência artificial. Pode mandar um chat lá também, eu sempre respondo. Prazer aqui estar com vocês. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. O teu trabalho depois eu posso te mandar lá, mas você ficou aí com o deck Topotos aí, não sei me falar um negócio. Mas com certeza vai dar um resultado bom. Só dá uma garibada, uma entrega em inglês, né? Traduz. Por exemplo, cada pesquisa é única. Ele precisa de trabalho ali. Aí se vem outro computador, outro PP, precisa, às vezes, palavras e as mesmas opções. Vai dar exatamente o mesmo trabalho ou não? Muitas vezes ele dá diferença. Só vou pedir para você Tá. falar de novo, por causa do pessoal que não escutou, às vezes, a pergunta dele. Tá. A pergunta, só para repetir a pergunta dele, né? Legal. A tua pergunta foi se você faz a mesma pergunta de locais diferentes e IPs diferentes, se a resposta é a mesma. Ela pode ser como não pode ser. É uma rede neural, ela é totalmente imprevisível. Provavelmente, se alguém perguntar alguma coisa para você um pouquinho mais complexa de manhã e perguntar de novo à tarde, você vai dar uma resposta bem diferente. Talvez com a mesma temática, mas você vai usar palavras diferentes, entonação diferente, principalmente se no meio do dia você recebeu sua nota de cálculo. Provavelmente a resposta à tarde vai ser bem diferente mesmo do que foi de manhã. Então, a inteligência artificial ela sofre do mesmo mal que a gente. Então, a resposta não é exata. E esse é o grande problema, a gente não consegue controlar ela. E você não consegue rastrear, porque, por exemplo, se você fizer trabalho de uma página na internet, tem como você jogar isso e você encontrar a página que foi criada. Não tem como você identificar que foi criado por ela. Né? Então, o pessoal já perguntou se muito em relação a plágio, né? O que acontece? Hoje a gente tem softwares, as universidades têm N softwares para detectar plágio, que conseguem ver uma frase no meio de um parágrafo, se foi plagiado ou não foi plagiado. Então, são softwares que existem há talvez décadas no mercado, aí, amplamente utilizados. Com esse cara aqui, é um pouco mais complexo. Então, ele pode, às vezes, pegar a citação de algum lugar, mas muitas vezes ele pode criar a resposta para ele mesmo. Você não vai saber se foi plagiado ou não. O que o pessoal tem feito já
é criado algoritmos que detectam se aquela imagem ou aquele texto foi criado por outro algoritmo, ou por uma pessoa, porque ele consegue reconhecer padrões dentro do texto e dentro da imagem. Até essa questão de imagens, nesse quesito, é muito preocupante quanto à questão de direitos autorais, porque às vezes ele só pega uma imagem que já existe e dá uma modificada, você pode usar um pedaço de uma imagem existente. Tanto que a Adobe ontem lançou a inteligência artificial criadora de imagem dela, onde ela garante que não vai ter problema de roubar imagens, porque ele treinou só com a base de imagens da própria Adobe, que já é licenciada pela Adobe. Então, não treinou com uma base muito competente. Mas é gato e rato, né? Quando um melhora de um lado, vem o outro atrás tentando descobrir se aquilo foi feito ou não foi feito ali pela inteligência. Mas eu acho que até nesse caso, né, esse tipo de discussão de plágio ele sempre existiu, mas no caso da inteligência gerar para você o plágio, não, você está usando uma outra inteligência para fazer que não é a sua inteligência. Então, talvez até uma questão de a gente refletir. O que a gente quer? A gente vai permitir essa inteligência aumentada do ser humano, que é o que a inteligência artificial faz, ou não? Eu quero que a pessoa aprenda por ela mesma, grave tudo e ela chegue à própria conclusão dela. Talvez com as inteligências artificiais a gente consiga aumentar acelerar o nosso processo decisório em milhares de vezes. Talvez seja uma coisa que a gente queira, mas talvez a gente não sabe. Talvez fazendo isso nosso cérebro comece a atrofiar e cada vez a gente usar percentual menor. Ou não. Ou talvez a gente pode usar o cérebro para outras coisas. O percentual que a gente tem para coisas talvez mais nobres do que ficar pesquisando. Porque hoje, vamos lá. Fazer slide é um saco. Na boa, você lê um livro de teoria, é um saco. Pega um livro de cálculo que você lê, um livro de física, até mesmo dependendo do livro de história. Bom, o jeito que aquilo é contado, realmente é só um negócio feito para você decorar. Não interage com você. É diferente de você ler um romance, por exemplo. Né? Então, porra, você não podia estar usando aquele tempo que você está lendo e pesquisando um livro, girando página, para estar criando alguma coisa nova que vai gerar valor para a humanidade. E hoje o processo decisório é o quê? Você tem que aprender, refletir e decidir. Se você conseguir encolher esse tempo do aprendizado absurdamente, você vai conseguir aumentar esse tempo de reflexão e decisão. São hipóteses, não estou afirmando que é isso. Né? Vai depender, eu acho, muito de cada um. Mas acho que são reflexões aí que elas vêm com a humanidade já há décadas, não, mais de 100 anos, né? Então, a gente via na época que estava vendo um quadrinho esses dias, uma crítica, uma charge, criticando televisão dos anos 50, 60, uma charge americana criticando televisão, tipo uma família jantando à noite, todo mundo vidrado olhando para a TV na mesa de jantar. Isso era uma crítica, por quê? Porque antigamente, quando você não tinha TV, você sentava para jantar à noite, você conversava. Então, a gente ainda conversa às vezes a gente não sabe conversar, fica vendo televisão. Então, acho que são coisas que a gente vai aprendendo e vai refletindo, mas o legal é a gente ver o nível que isso está chegando e o tipo de discussão que isso traz para a gente. Mais algum ponto, pessoal? Aqui, ó. Não sei se chega. Diego, eu gostaria de agradecer, né, a sua apresentação, muito interessante as informações que você trouxe, ao mesmo para a Kathleen. E eu fiquei pensando sobre o futuro das carreiras, nessa perspectiva aí da inteligência artificial. Né? Então, gostaria de saber na sua visão, enquanto profissional, atuante na área, em relação às carreiras que podem ser substituídas pela inteligência artificial, qual é o limite disso, quais são as tendências, o que você já tem de informação sobre isso, que acho que, pensando aí nos cursos, né, do pessoal que está lidando, para aqueles que não vão atuar diretamente, né, na área de tecnologia, o que eles podem se beneficiar com essa informação.
Eu acho que é uma excelente pergunta. A gente vê estudos onde o pessoal fala que de 30% a 50% das profissões atuais vão acabar por causa desse tipo de inteligência como o GPT. De 30% a 50%. Mas espera-se que se crie o dobro disso, de novos cargos, novas posições que você vai ter para domar esse cara, para conseguir programar esse cara. No nosso ramo ali, tecnologia. Hoje em dia, dentro do Visual Studio da Microsoft, você tem um cara chamado Copilot. Ele usa o GPT por baixo. Você só dá um barra de comentário e escreve. Eu quero uma janela que faça tal coisa, salvo no banco de dados e escreve o código para você na hora. Isso vai substituir o programador? Provavelmente não. Mas ele vai fazer o programador ser muito mais produtivo e focar talvez em coisas mais complexas, como algoritmos de inteligência artificial. Em vez de você ficar fazendo telinha de cadastro, tela para salvar, tela que aparece percentual crescendo na tela, você vai fazer isso, porque isso o robô vai fazer para você. Você vai focar o quê? Você vai focar na parte mais complexa. Então, que eu crio algo para ajudar e para aumentar o valor. Recentemente, a Microsoft, que tem o Microsoft Teams, que é a versão da Microsoft do Google Meet, tem um mês isso, mais ou menos, que eles soltaram, que eles estão integrando o OpenAI dentro do Teams. Quando a gente fazer uma reunião como essa, ao final, o Teams vai te dar a ata pronta, né? Tudo que foi falado, os bullets, vai sair a ata pronta no final da reunião. Eu tive na Microsoft em 2019. Em 2019, eles têm um iHadron. Fui no laboratório de inovação deles e eles já estavam prototipando essa tecnologia em 2019. Então, já tinha uma sala que a gente sentava, fazia uma reunião no Teams e no final saiu nada. Estava bem ruimzinho na época, confesso. Ele pegava só alguns pontos, mas agora, a demonstração que eles fizeram recentemente mostra que evoluiu. Então, putz, o que vai ser do assistente executivo que hoje tem muito esse papel? Talvez o assistente executivo vai auxiliar em decisões e não especificamente em fazer um trabalho manual. Então, acho que é um mundo que se abre. O pessoal às vezes fala muito que é um mundo que se fecha, mas eu acho que é um mundo que se abre. São coisas que vão permitir nós, como seres humanos, produzir muito mais e criar muito mais. Lógico, tem toda uma questão regulatória que a gente tem que ver esse negócio não sair de controle, lógico, mas eu acho que tem algum tempo aí até a gente chegar nisso. Mais uma pergunta? Comentário também. Eu sou aluna de letras, e aí uma das matérias que eu tenho esse semestre é justamente linguagem e tecnologia, e a gente está falando sobre o chat GPT. E aí a gente fez uma atividade, enfim, da aula, e uma das perguntas que a gente tinha que fazer no chat GPT era como é o nome da filha única da mãe em Maria Joana da Silva, que é justamente essa mesma pessoa, uma brincadeirinha com a linguagem. E aí o chat GPT responde que não tem informação suficiente para responder a pergunta. Então, a pergunta é simples, básica. A gente sabe uma brincadeira, tipo, qual a cor do cavalo branco? Exato. Mas, ao mesmo tempo que a gente consegue fazer essas coisas, demorar para complexo, tem algumas questões de linguagem que não peguem. dificuldade. Faz quanto tempo vocês fizeram essa brincadeira? Semana passada? Provavelmente já usaram o GPT-4, então, porque o GPT-3, que era até começo de março, ele não errava todas essas. E com o GPT-4 eles já melhoraram, assim, até piada ele consegue pegar já. Então ele melhorou muito. Essa de vocês, especificamente, ele não pegou. Mas já deve sair o GPT 4.5 agora em junho. Não sei o que vai ser desse negócio aí até o final do ano. Mas realmente eles estão evoluindo. Ele não é um ser humano ainda, mas a gente já pode ver que a qualidade de entendimento, compreensão e resposta que ele te dá é muito melhor do que da Siri e da Google Assistente. Então já é uma coisa que está crescendo bastante. Beleza, pessoal? Galera, brigadão aí pela conversa aí na hora do almoço. Em relação à informação pessoal, se você colocar o CPF de uma pessoa lá, o nome dela, ele te dá um endereço. Em relação à informação pessoal, hoje eles tentam bloquear alguma coisa disso. No começo ele era um pouquinho mais aberto, mas hoje em dia, até se você pergunta coisas de pessoas específicas, ele dá uma travada. Por exemplo, esse, eu não sei se está ainda, mas recentemente até estava uma discussão que se você perguntava qualquer coisa relacionada ao Bolsonaro, ele não falava. Se você perguntasse qualquer coisa relacionada ao Lula, ele falava.
Estava uma briga aí no Twitter também, o pessoal, bloqueia um, não bloqueia o outro, só bloqueia um, não pode o outro. E em relação à informação pessoal, muitas vezes ele dá uma resposta do tipo, por conta de informação pessoal, mas eu não posso evoluir ou discorrer sobre o assunto específico. Não é igual todo mundo sobre todos, né? Não. Até uma coisa engraçada, por exemplo, você bota o seu nome, mas você pode testar lá e perguntar sobre você. Muitas vezes ele até fala que ele encontrou diversas pessoas com esse nome, mas ele precisa de mais detalhes para fazer a desambiguação. Por exemplo, outras vezes ele fala, olha, eu só encontrei particulares, pessoas que não são públicas com esse nome. Eu só posso te dar informação de pessoas públicas e amplamente conhecidas. Eu já vi esse tipo de resposta dele também. Então, eles tentam dar uma segurada nesse tipo de questionamento. Ele puxa coisa da tipo web. Hoje não. Hoje ele está treinado só com a própria internet, graças a Deus. Até porque a Deep Web tem 100 vezes mais informação do que a própria internet. Né? Então, entende tudo. Talvez tenha muita informação lá dentro mas com certeza alguém está fazendo. O Dark GPT é que vai armazenar a Deep Web inteira. Não duvido. Não duvido. Beleza, pessoal? Obrigado, hein? Obrigada, gente. Pessoal, os que estão online aí também, os presenciais, escaneiem o QR Code, por favor, só para a gente entender o que vocês acharam da palestra, do conteúdo, para as próximas a gente entender o que pode ser melhor, enfim. E a gente espera ver vocês de novo, tá bom? Obrigada, viu? Até mais. Pessoal, obrigado. Tem